Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a frase que eu mais escuto aqui, né? Que eu mais leio, eu mais recebo mensagem de vocês, que é a famosa "eu não tenho leite", né? Eu escuto muito isso. Se você é uma mulher que repete essa frase, ou se você é uma mulher que tem uma amiga que repete essa frase, escuta um pouquinho sobre o que eu tenho pra falar aqui pra você hoje, tá? Acredito que tem algumas coisas que podem te ajudar nesse processo. Então, assim, pra começar, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso contexto cultural, né? Então, assim, a nossa cultura hoje, tanto aqui no Brasil quanto em países mundo afora, de uma forma geral, ela é uma cultura que ela desvaloriza o poder do leite materno, né? E ela desacredita a mulher. E esse contexto, ele é além da parte histórica, né, que vem, a gente vem já num contexto histórico, evolutivo já há bastante tempo, né, muitos anos, desde as amas de leite, desde a Revolução Industrial, né, onde as mulheres elas tinham que voltar a produzir, né, voltar para as fábricas, e os bebês eles ficavam com cuidadores, ficavam com amas de leite, ficavam em creches. E aí a gente começa a entender um pouquinho do porquê que hoje o aleitamento, né, ele é tão desvalorizado, porquê que ele ainda é visto como uma coisa que pode ser facilmente trocada, que não tem impacto nenhum você dar ou não o leite, né? Então, assim, quando a gente começa a observar o cenário de uma forma ampla e observar aonde que a gente está nesse mundo todo, né, nesse cenário todo amplo, aonde que a gente está, a gente consegue entender o porquê que a gente é tão pressionada a não seguir amamentando, né? O porquê que a gente escuta a todo momento. E assim, são desde coisas simples, sabe? Desde coisas sutis, como, vou dar um exemplo, nossa, mas esse bebê tá tão magrinho, ou então, nossa, mas esse bebê vive no peito, né? Ele tá mamando toda hora, ele deve estar com fome. Ou então, nossa, esse bebê chora o tempo inteiro, né? Isso é fome. Ou então, ai, mas o seu peito é muito pequeno, esse peito não vai sustentar esse bebê não. Então, assim, são essas e muitas outras frases que eu ouvi, você provavelmente ouviu ou vai ouvir, se você tiver gestante, e que acabam a gente acaba se desacreditando, acaba minando a confiança da mulher, acaba minando a nossa confiança, o nosso poder de amamentar, o nosso poder de nutrir, né, de ser nutriz para esse bebê que está com a gente. Então, assim, por que que isso aconteceu, né? Por que que tudo isso acontece e é tão difícil pra gente, pra a sociedade de uma forma geral, dar valor à amamentação, né? Então a gente precisa pegar esse contexto histórico que eu falei um pouquinho. Então, assim, estamos inseridos numa sociedade capitalista, né? Então, assim, uma sociedade capitalista, ela visa o lucro. Uma mulher que não uma mulher que amamenta, ela, teoricamente, vou falar teoricamente, que depois eu vou explicar o porquê, teoricamente, ela não produz, né? Teoricamente, ela precisa estar em casa em dedicação àquela criança. E o meu empregador vai querer isso? O seu empregador vai querer isso? Não. Ele quer mais é que a gente volte a trabalhar, porque a gente volta a produzir, porque vai gerar o lucro. É isso? Então é essa roda que a gente está inserido, né? Então essa é a nossa sociedade capitalista. E aí dentro dessa nossa sociedade capitalista, o que a gente tem também, né? Que não é só isso. A gente tem também a questão da indústria da fórmula, né? Da indústria do desmame, que é forte, bem forte. Não sei se você já ouviu algo sobre, não sei se você já leu algo sobre, mas eu não tinha esse conhecimento. Eu não. Eu vivia no fantástico mundo dos unicórnios. Eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha ideia de que era assim tão forte, né? Eu tinha alguma ideia, mas eu não sabia que era feito de uma forma tão sutil a ponto de eu não perceber que estava sendo feito, sabe? Que o marketing que é gerado, que é feito, ele é tão sutil que é natural, pra gente é natural. Então, assim, hoje a indústria da fórmula, ela lucra bilhões anualmente por conta de desmame, né? Vendendo fórmula. E a fórmula ela é necessária, ela é importante sim, né? Ela não tô aqui para desmerecer a criação da fórmula e nem para criticar bebês que usam fórmula, famílias que precisam da fórmula, muito pelo contrário, porque a gente sabe que realmente salva vidas. Mas não sou eu que estou dizendo, né? Isso tem
diversos órgãos assim super importantes falando a respeito disso, que a indicação da fórmula ela está banalizada, que não necessariamente aquele bebê que usa a fórmula ele realmente precisava usar aquela fórmula, né? E aí a gente tem uma série de outros contextos dentro disso, né? Primeiro, a gente tem um contexto do profissional, do médico, do pediatra, que ele é patrocinado pela indústria, né? A indústria paga congresso para ele, a indústria paga jantar para ele, a indústria paga, dá amostra grátis para ele, dá canetinha, dá brindezinho, dá coisinha pro consultório. Então, assim, é uma coisa que aos poucos essa indústria vai fazendo o quê? Vai comprando esse médico, né? E vai mostrando para ele que, olha, se a sua paciente precisar, a gente tem aqui, tá? Olha, a gente tem aqui o melhor leite. Esse aqui é o nosso é o melhor leite, tá? Ele é assim, ele é assado, ele digere assim, ele digere assado, ele tem isso e aquilo. E começa a comprar esse profissional. E esse profissional, ele começa a fazer o quê? Ao invés dele recomendar que aquela mulher, né, aquela nutriz que está com dificuldade de amamentar, ela busque um banco de leite ou, tendo condições, que ela busque uma consultora de amamentação atualizada, né, vale essa ressalva aí, porque hoje em dia, então, como em todas as profissões, né, tem muita consultora que não está atualizada e acaba falando coisas erradas, né, dá informações e conselhos e dicas, e, enfim, e faz o manejo, né, dessa amamentação, desse conjunto mãe e bebê de uma forma equivocada. Então, isso acontece em todas as profissões, inclusive nas consultoras de amamentação. Então, é importante que essa consultora ela seja atualizada, né? Que ela tenha um domínio do conteúdo que ela está falando, né? Então, assim, quando a gente vê que esse profissional está inserido num contexto em que ele, ao invés de recomendar, né, e encaminhar essa paciente para uma consultoria, para um banco de leite, né, em hospitais públicos, para ela ser assessorada, para ela ter apoio, para ela entender todo o mecanismo, para que ela tenha um acompanhamento mais individualizado, ele pega um receituário dele e prescreve a fórmula. E aí, ele acaba por carimbar o desmame dessa criança, muitas vezes, tá? E assim, quando a gente fala em desmame, por conta da fórmula, não quer dizer que as crianças que tomam fórmula vão desmamar, né? Então, assim, é importante eu deixar isso aqui bem claro. Mas o que acontece é que uma sucessão de indicações desse profissional, desse pediatra, acabam resultando num desmame precoce, né? Então, não é só o fato da fórmula, muito pelo contrário, tem bebê que toma fórmula de uma forma que protege a amamentação, né? Então, vou dar um exemplo, como é que você pode fazer? Se o seu bebê ele precisa de verdade usar a fórmula, o que você pode fazer? Primeira coisa, não parar a livre demanda do seu bebê, do seu leite, né? Você vai ter uma receita lá para dar N vezes por dia, X ml, você vai fazer isso, vai seguir a prescrição do seu pediatra, mas você não vai parar de ofertar o seu leite, o seu peito, você não vai parar de ofertar. Por quê? Porque quanto mais você oferta, quanto mais dá estímulo no seu mamilo, mais você produz ocitocina, mais você ajuda a produção toda do leite materno. Então, se você extingue essa livre demanda, né? Se você pensa, não, mas ele acabou de tomar uma mamadeira, ele tá chorando, não vou dar peito. Você acaba piorando, sabe? Prejudicando a sua produção. Então, esse é um ponto que você pode fazer, né? Para que você consiga continuar nesse aleitamento misto. E eu gosto muito de falar isso para as mulheres que vêm conversar comigo, né? E que vêm cheias de culpa e que, porque se eu soubesse que ia ser assim, porque se eu soubesse que tinha buscado outro pediatra. Cara, não se culpa. Não se culpa. Essa culpa não é sua. Essa culpa não é minha. Essa culpa é do sistema que a gente está inserido, da cultura que a gente está inserido. E a gente precisa mudar isso, mas não por nós. A gente precisa mudar isso pelas que estão vindo, pelas mulheres que vão vir depois da gente, sabe? Então, quando vem uma mulher falar isso comigo, assim, eu fico muito chateada, sabe? Porque eu não fico chateada com a mulher, óbvio que eu não vou ficar chateada com a mulher, mas eu fico chateada com os profissionais que atenderam essa mulher, eu fico chateada com o contexto que essa mulher está inserida, com a rede dessa mulher, porque eu fico pensando, gente, podia ter sido diferente, sabe? Mas, o que eu sempre falo? A gente não pode deixar a culpa paralisar a gente não pode deixar. Porque quando a gente começa a deixar a culpa paralisar a gente, além da gente não ajudar próximas, né, outras mulheres que virão, outras mulheres que vão se tornar mães, a gente também começa a se colocar no lugar de vítima. É óbvio que a gente foi vítima, óbvio que você foi vítima,
desse contexto todo, dessa indústria da fórmula e desse contexto social e cultural que a gente está inserido de desmame. É óbvio que você foi vítima, mas quando você se coloca no lugar de vítima, você se paralisa e aí você começa a ter um discurso que não vai ajudar outras mulheres. Você começa a ter um discurso que vai reforçar essa cultura do desmame. Entende a diferença, sabe? Faz sentido? Acho que faz, né? Então, assim, quando a gente começa a entender que quando a gente tem uma campanha de eleitamento, né, em agosto dourado, quando a gente tem pessoas falando do eleitamento, quando a gente tem pessoas defendendo essa bandeira, a gente não está criticando as mulheres que não seguiram esse caminho, sabe? A gente não está apontando essas mulheres, a gente está falando do todo, é do sistema, é da cultura, é da sociedade, sabe? É da dificuldade que a mulher que quer amamentar, ela passa, ela enfrenta, porque não é fácil, não é um caminho fácil. E quando a gente começa a entender mais sobre isso, né, e a refletir também, né, porque às vezes a gente entende, mas a gente não reflete, porque a gente não quer ouvir aquilo. Eu por um tempo fui assim, eu por um tempo falava, isso é besteira, que isso é besteira, isso é exagero, não existe confusão de bico, sabe? Eu fui assim. Então eu gosto muito de hoje poder estar aqui passando essa minha vivência, sabe? Como é que foi comigo, porque eu sei o que você tá pensando, sabe? Eu sei que você pensa, mas só usa o espelho pra dormir. Que nada, isso não dá confusão de bico não. O pediatra falou que tudo bem. E aí o que acontece? Vai passando um mês, outro mês, daqui a pouco você entra lá no meu direct e fala, eu tô sentindo ele morder meu peito. Então, eu tô sentindo ele brigar com o peito. E é isso que acontece. E isso é culpa sua? Não é culpa sua. Isso é culpa do sistema que você está inserida, da cultura, da vovó que ficou lá no teu ouvido falando pra você dar espeta, pra essa criança dormir, da tia lá que ficou falando no seu ouvido que essa criança só chora e que precisa dar uma fórmula, né, ou até outras coisas, né, farináceos em geral. A gente escuta isso, eu escutei, você com certeza escutou, né? Então, assim, a gente precisa entender o todo para que a gente consiga mudar. E essa mudança, ela não é no grito. Essa mudança, ela não é e não vai ser no grito. Essa mudança, ela precisa ser sutil, né? E quando você consegue convencer uma única mulher a seguir nesse caminho da amamentação, porque isso é benéfico para ela, para a economia, para o bebê, para a sociedade de uma forma geral, quando você consegue convencer e explicar e elucidar e essa mulher ela se convence disso, a sua missão aqui ela já está cumprida. Então, assim, quando eu tive essa mulher, né? Essa mulher se chama Carla Souza, é minha prima. E ela amamenta até hoje, a filha dela tem 3 anos e vai até quando a criança quiser, porque ela tá fazendo um desmame, ela vai fazer um desmame no tempo da criança, quando a filha dela quiser. Essa mulher, ela teve um papel importante na minha vida, porque foi ela que me contagiou, né? Então eu quis contagiar uma outra mulher, e eu contagiei já uma outra mulher, né? Então eu tenho essa mulher que eu falo, cara, essa mulher eu que contagiei, sabe? E isso é uma sensação, assim, é indescritível quando você vê que aquela sua pequena conversa, aquela sua pequena ação, que é um trabalho de formiguinha, sabe? Eu não cheguei gritando pra ninguém, eu não cheguei, tira essa chupeta, eu não cheguei pra ninguém fazendo isso, pra ninguém. Mas eu cheguei dando informação, e junto com a informação eu não larguei lá a informação, toma aí a informação, segura essa batata quente. Não, eu chego com a informação, eu chego com apoio, eu chego com a minha história, eu chego com a escuta. Então, se você tem a vontade de ajudar uma mulher, chegue com a escuta. Escuta por que ela está fazendo aquilo. Escuta se ela pensa diferente, né? E você vai, aos pouquinhos, fazendo essa mudança. Porque a nossa cultura ela é muito forte. A gente é bombardeado pela cultura do desmame o tempo inteiro. Não só pela questão histórica, né, do desenvolvimento histórico da nossa sociedade, não só pela questão da nossa sociedade ser uma sociedade capitalista que visa o lucro, não só pela questão dos pediatras e profissionais de uma forma geral que são influenciados e comprados sim pela indústria, não só por isso, mas assim, por pequenos detalhes. Quer ver uma coisa? Quantas bonecas você já viu vendendo que não vem com chupeta e mamadeira? Puxa aí na memória. Quantas? Eu vou falar pra você quantas eu já vi. Nenhuma. Com exceção das bonecas de pano, né, dessas que eu acho uma gracinha, inclusive, eu não vi nenhuma. E olha que eu tenho filha menina, né? Então eu vou nas lojinhas olhar e tal, eu gosto de ver, eu então que sempre fui apaixonada por boneca, né? Eu já contei isso aqui. Então, assim, não tem. Não tem. Então, assim, desde pequenininha, assim como eu fui criada trocando fralda, brincando de bonequinha, comidinha, papapá,
Os nossos filhos estão sendo criados achando natural o uso da chupeta, o uso da mamadeira. E achando antinatural o peito, o aleitamento. E aí o que acontece? A gente continua no nosso círculo de cultura de desmame precoce, de cultura de desvalorização do poder do leite, de desvalorização dessa mulher que está amamentando, que está lutando para amamentar. E a gente continua nesse ciclo, e esse ciclo continua e vai seguindo, vai seguindo. Então a gente precisa lutar para fazer diferente, mas a gente não vai lutar gritando, a gente vai lutar de pouquinho em pouquinho, sabe? Essa minha missão aqui é de pouquinho em pouquinho. Não é para chegar e julgar o que você está fazendo diferente, não é para chegar e culpabilizar o que você precisou fazer diferente de mim. Muito pelo contrário, sabe? Hoje eu consigo ver que existe uma infinidade muito grande de realidades e verdades e contextos socioculturais nesse Brasil, nesse mundo. E cada vez que eu converso com mais mulheres eu vejo, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Porque é um contexto muito grande. Quando a gente olha com empatia para mulheres iguais a gente, essa frase foi uma querida que eu conheci que falou e ficou marcada na minha vida, que é muito fácil a gente ter empatia por pessoas iguais, por pessoas que estão numa mesma situação que a gente, no mesmo contexto que o nosso. É muito fácil a gente ter empatia, a gente olhar para ela e entender ela. Mas quando a gente olha para uma mulher que está numa situação completamente diferente da nossa, que precisou tomar uma medida diferente da nossa, que a gente não tomaria, não que a gente concorda ou discorda, porque eu gosto muito de falar isso, né? Que não é vamos torcer para um time A ou time B, não é isso. Então, assim, cada mulher ela tem o seu poder de escolha. E esse poder de escolha, ele precisa vir com informação. Essa mulher precisa entender o que está acontecendo. E aí, tem muitas mulheres que entendem sim o que está acontecendo, mas ainda assim, pelo seu contexto particular, ela precisa tomar uma medida diferente da que eu tomaria. E tudo bem de verdade você tomar essa medida diferente da que eu tomaria, porque só você sabe o que você está passando. Só você sabe como é a sua história, a sua verdade, a sua rede, o que passa na sua cabeça. Só você sabe. Eu não sei, nem a fulana, nem a ciclana, nem a beltrana, nem tua amiga, nem tua mãe. Não, só você sabe. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? Para que você consiga se sentir mais confortável não só nesse canal aqui, mas em todos os meus conteúdos, em todos os conteúdos que você for ver sobre a amamentação. Porque você entenda que isso não é só sobre o que aconteceu com você, isso é o que a gente pode fazer diferente para mudar todo o nosso contexto, sabe? Porque senão a gente fica, mais uma vez, preso naquele contexto. E aí a gente não consegue sair dali. Então eu acho que a mudança ela é muito sutil, sabe? E aqui na minha casa, o que eu gosto de fazer, que eu consigo contagiar pessoas ao meu redor e eu consigo mostrar a diferença, né, das pessoas ao meu redor, é que é normalizar a amamentação. Que as pessoas entendam que peito não é órgão sexual. Peito não é órgão sexual. É bonito? É bonito, é bonito. O meu é lindo, adoro. Como tem um monte de mulher aí que tem peitos bonitos. Assim como tem braço bonito, tem rosto bonito, olho bonito, boca bonita. Isso não é sexual, não é um órgão sexual. E as pessoas acham que a amamentação é uma coisa que você precisa botar um paninho, que você precisa ir para um cantinho, ou que você, sabe? Não, é natural. O que você está fazendo é natural. Você já viu uma mãe botar uma comidinha para a criança, oferecer uma comidinha no garfinho, ou dar uma mamadeira que seja, num cantinho? Ou cobrir a criança? Você já viu? Não. Então por que eu, que amamento a minha filha, tenho que botar um paninho quando ela quer mamar? Isso faz algum sentido pra você? Pra mim não faz sentido nenhum, porque eu não olho meu peito como um órgão sexual. Meu peito é uma parte do meu corpo. E que nutre, que faz um papel danado de nutrir a minha filha. Então, assim, a gente precisa primeiro naturalizar o ato da amamentação, sabe? Quando a gente naturaliza o ato da amamentação, os nossos e as pessoas ao nosso redor, então, assim, ou seja, nossa família, os nossos filhos, né? Essa geração aí que a gente está criando, a nossa família, os nossos amigos, eles vão tendo uma visão diferenciada, né? E isso vai aos pouquinhos contagiando mais um, contagiando mais um, contagiando mais um. E aos poucos a gente consegue mudar essa visão do mundo, a gente consegue mudar essa relação que as pessoas têm com a amamentação, né? E essa banalização da utilização de outras coisas, né? Então, assim, quando eu escuto uma mulher falar que ela tem pouco leite, a única coisa que me passa pela cabeça é: meu amor, você não tem pouco leite, acredita no teu corpo, acredita que você consegue produzir leite.
Aí você vai falar pra mim, Olga, mas tem uma... Não, realmente tem uma porcentagem muito pequena da população que realmente tem problema na produção de leite, mas eu não vou falar dessa parte, isso é uma parte específica que eu não vou entrar aqui na exceção da regra, eu tô falando da regra. A regra é, você tem leite, acredita, você não é exceção. Né? Se você for exceção, óbvio, você vai ser tratada de uma outra forma, precisa de um acompanhamento, enfim. Ainda assim dá pra você amamentar. Talvez você não consiga amamentar exclusivo, mas você consegue sim amamentar seu filho. Qualquer gota que você dê pro seu filho de leite materno importa muito. E muito, 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 muito. Então, de qualquer forma, você consegue amamentar. Então, assim, quando a mulher fala pra mim, Olga, eu não vou conseguir extrair, fazer estoque porque eu tenho pouco leite. Porque minha mama não enche. Porque, sabe, o que eu gosto de falar são as dicas pra você mentalizar diferente disso. Né? Então, algumas dicas que eu gosto sempre de falar pra essa mulher é, na hora de você extrair o seu leite, você tem que ter em mente um ponto importantíssimo, que é extração não mede produção, não mede. Não é porque você extraiu 20 ml que seu bebê estivesse ali mamando aquele mesmo período que você ficou extraindo, que ele ia mamar 20 ml. Não. Por quê? Porque a sucção do bebê, ela é muito mais efetiva do que a extração, seja ela manual, seja ela com bomba manual ou bomba elétrica. A sucção do bebê ela é muito mais efetiva. Então, memoriza isso. A sucção do bebê é muito mais efetiva. Extração não mede produção. Memoriza isso. Faz a tatuagem aqui ó, no antebraço, cola um post-it pela casa, sabe? Bota no espelho, escreve isso no espelho, porque você precisa internalizar esse conceito. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Né? Outro ponto que é legal, que é importante a gente entender, a produção de leite, ela tá ligada ao relaxamento dessa mulher, né? E ela acreditar que ela consegue produzir. Então, se a mulher, ela tá achando que ela tá lá olhando e cada gotinha que tá caindo naquela bomba, e ela tá tensa porque o estoque dela não tá fazendo, e ela tá preocupada porque vai faltar leite quando ela voltar, e ela não conseguiu fazer o estoque que ela queria, se ela começa a entrar nessa, ela vai produzir menos, porque ela tá tensa, ela tá nervosa. Então, assim, eu sempre, 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 sempre dou essa dica. Acredita no processo. É um processo. No primeiro dia que você tirar, você não vai tirar grande quantidade, não. Você não vai tirar igual eu faço hoje, não, tá? 100 ml. E eu faço no horário da minha rotina, tá? Porque eu já mostrei lá no Instagram. Que se eu tiro no horário fora da minha rotina, eu tiro pouquinho. E no início eu tirava 10 ml. Tinha vezes que eu ficava bombeando, não saia nada. Eu falava, meu Deus, não tá saindo nada, sabe? Desespero. Não entra nessa, aproveita que você tem hoje uma pessoa aqui que possa estar te falando esse tipo de coisa, porque eu não tive essa pessoa. E esse caminho ele foi mais difícil pra mim, porque eu queria, mas eu não sabia se eu conseguia, eu não sabia se ia ser possível. E eu fui dando pequenas metas, né, pra mim e pra minha filha, e fui cada vez mais dobrando as metas. E a gente tá aí, 18 meses. Então, assim, você precisa relaxar. Então, assim, se você consegue estar num ambiente seguro, tranquilo, confortável, pode ser na sua cama, no seu sofá, numa cadeira confortável, que você consiga estar relaxada, de preferência com as pernas elevadas, tranquila, relaxada, você vai conseguir extrair muito mais. Coisas que ajudam muito música, ouvir uma música que você gosta, divertida, você ver foto do seu bebê, você ver os vídeos que você fez daquele dia, das gracinhas dele. Isso ajuda muito, 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 muito na hora que você vai começar essa extração, né? Porque tem a ver com a ocitocina que você está produzindo, né? A ocitocina é o hormônio do amor. Então você consegue aumentar essa sua produção, né? Um outro ponto legal também é que existem alguns pontos que você pode pressionar nas costas para ajudar essa produção. Tem outra questão também, a rotina. Quanto mais você extrai naquele horário, naquela rotina, naquele intervalo de tempo específico do dia, mais você mostra para o seu corpo que ele precisa produzir mais leite. Né? Lembra aquela famosa, aquela máxima, né? O peito, ele não é estoque, o peito ele é fábrica. O peito ele vai produzir leite de acordo com a demanda. Então, se eu estou mostrando para o meu peito que eu estou tirando leite, o bebê está mamando, eu estou tirando leite, ele vai entender o quê? Opa, preciso produzir mais, e mais, e mais. E ele vai produzindo. Mas isso não acontece assim. Isso leva um período, né? Então, você precisa estabelecer um horário uns horários, né, de ordem, assim, né, de extração de leite, e você precisa se comprometer com eles, né? E conforme você vai entrando nessa rotina,
além de ficar mais simples para você, né? Porque a gente acaba se habituando com toda a rotina, o seu corpo entende que precisa produzir mais. E aí você vai vendo cada vez mais, né, o leite saindo. Outra coisa também que eu gosto muito de falar não olha pro leite que tá saindo, não olha. Se for possível, até cobre o recipiente, sabe? Se você estiver usando uma bomba, cobre esse recipiente. Porque quanto mais você olha, você fica olhando ali aquela reguinha, né? Ai, tantos ml, ai, falta tantos, ai, falta tantos. E isso vai gerando uma angústia, uma ansiedade em você. Então, se for possível, não olhe. Se você for daquelas, tipo eu, que não consegue não olhar, cobre, sabe? Bota uma meiazinha do bebê, pode ser uma luvinha, para que você não fique olhando. Porque quanto mais você olha, mais ansiosa você fica. E aí você atrapalha o efeito da ocitocina no teu corpo, né? Porque você pensa, ai, meu bebê, que fofinho. Aí o leite vai lá, tchá, jorra. Ai, meu Deus, mas só tem isso de leite? Nossa, mas tá saindo tão pouco hoje, ontem saiu mais. Aí pronto. Aí corta a ocitocina, né? E dá aquele corta a ocitocina. Então, assim, não fica olhando quanto que você tá tirando, sabe? Além de você acreditar, sabe? Acreditar que o seu leite ele vai sair sim, você precisa ter esses cuidados, né? E ter usar essas dicas aí para ajudar você a entender que você tem leite. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar se você é dessas pessoas que usa muito, né, essa repetição, eu acredito muito no poder da mente, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente repete alguma coisa, mais essa coisa se aproxima da nossa realidade, né? Então, óbvio, né, assim, de uma forma geral, tá, gente? Não tô falando aqui ferro e fogo, não. Mas, assim, de uma forma geral, quanto mais você mentaliza que você tem leite, quanto mais você mentaliza que o seu leite é poderoso, quanto mais você mentaliza que você vai produzir leite sim pro seu filho o suficiente, mais você vai conseguir. Então, se você está nesse momento em que você ainda repete para si essa frase, eu não tenho leite, eu acho que você pode tentar uma coisa, tá? Duas, na verdade, duas coisas. Uma, pega um caderno e escreve algumas frases positivas, tá? Então, por exemplo, eu tenho leite, o meu leite é poderoso, eu produzo o que meu bebê precisa, eu vou conseguir, sabe? Vai listando algumas frases, assim, positivas. Pega esse papel e olha ele sempre. Tira uma foto, bota no teu celular, bota ele no descanso de tela do teu celular, sabe? Ou lê sempre. Lê várias vezes ao dia, lê antes de fazer essa extração. E isso vai te dando mais poder, né? E uma outra dica que eu acho que ajuda demais, 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 que serve para vários momentos da sua vida quando você não tá acreditando em você. Né? Então, se você for ouvir palestras de famosos, de atores, de músicos, enfim, de uma série de profissionais assim, famosos, importantes na nossa história, eles têm muito esse hábito, né? Antes de... Um jogador de futebol, por exemplo, antes de entrar em campo, antes de iniciar um show, antes de entrar num palco, o que eles fazem? Sabe? Eles se olham no espelho. E aí, quando ele se olha no espelho, ele repete essas frases de afirmação. Ele repete que ele vai conseguir. Então, você se olha no espelho antes de fazer essa extração. Se olha hoje no espelho e fala, eu vou conseguir. Eu tenho leite. Eu vou tirar o leite que meu filho precisa. Eu consigo produzir esse leite que meu filho precisa. E aí você vai repetindo isso, vai repetindo isso, vai repetindo isso. Quanto mais você repete isso, mais você acredita. E mais fica fácil esse processo. E assim, se você ficar na tua cabeça, eu não tenho leite, eu não tenho leite, eu não tenho leite, eu não tenho leite, isso vai cada vez mais atrapalhando, não vai ajudar em nada, não vai te ajudar, não vai ajudar seu bebê, não vai, tá? Então assim, tenta fazer essas duas dicas, depois volta aqui pra me contar como é que foi, se ajudou, se você tirou mais leite, se você cobriu, porque você igual a mim não consegue, né, não olhar, fazer o trato com você mesmo, não olhar, então depois me conta, tá bom? Se você gostou desse vídeo, queria muito, muito, muito que você curtisse ele aqui e se inscrevesse no canal para não perder nenhum conteúdo aqui, né, dessa página. E se você quer saber um pouquinho mais sobre os bastidores, sobre o dia a dia, entra lá no perfil do Instagram, @mamentemais. E se você gosta de, assim como eu, né, gosta de saber as coisas em tempo real, gosta de participar de enquete, gosta de ouvir áudios meus exclusivos, entra na comunidade do Instagram, né, essa comunidade no Instagram, não, perdão, no Telegram. Lá na minha bio do Instagram, você clica no link ali e vai aparecer já o link que vai te mandar direto pro Telegram. O Telegram é como se fosse um WhatsApp, mas lá é um canal que você recebe todos os meus conteúdos, então você vai conseguir receber todos eles. Não vai ter o risco de perder nada, sempre vou colocar ali, muitas coisas eu coloco lá em primeira mão, além de receber áudios meus assim, exclusivos, quando eu penso alguma coisa, quando surge alguma coisa, quando alguém vem me questionar alguma coisa
alguma dúvida e eu vou tirar essa dúvida às vezes no direct, eu boto ali no vídeo, eu boto ali no áudio também. Então, se você quer ter essa chuva de conteúdos ali de uma forma exclusiva, entra no Telegram, tá bom? Um beijo e até a próxima!